Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar de cabeça numa luta que está a acontecer agora mesmo, em silêncio, a luta pelos nossos dados. De um lado temos empresas gigantes e governos, do outro, cada um de nós. O campo de batalha é digital. E quem define as regras são os tribunais. Vamos a isso. Comecemos com um número. 700 terabytes. É uma quantidade de informação que é quase impossível de visualizar, mas foi esta a escala de dados que a Cambridge Analytica, alegadamente, conseguiu obter só no Reino Unido. Agora, a questão é, o que é que este número significa na prática? Bem, para nos dar uma ideia, o próprio tribunal fez as contas e descreveu estes 700 terabytes como o equivalente a 52 mil milhões de páginas de informação. É uma escala absurda, que só mostra uma coisa: os nossos dados tornaram-se incrivelmente valiosos. E isto leva-nos diretamente à questão de fundo, a pergunta que realmente importa. Se as nossas vidas digitais geram dados tão valiosos, de quem são eles? Quem é o verdadeiro dono e que direitos temos quando essa informação é usada sem a nossa permissão? É para encontrar respostas a isto que vamos olhar para o que os tribunais têm decidido. Vamos ao início de tudo. A origem do problema é, na verdade, bem simples. Os nossos dados pessoais são uma mina de ouro. E alguns escândalos bem conhecidos mostraram-nos até onde algumas empresas estavam dispostas a ir para explorar essa mina. E não se pense que foi só um caso isolado, longe disso. Temos, por exemplo, o famoso Safari Workaround da Google. Basicamente, era uma artimanha técnica que permitia à Google ignorar as definições de privacidade do Safari e continuar a seguir o rastro de navegação, tudo para criar perfis de publicidade mais eficazes. Mas o caso que realmente abalou o mundo foi, claro, o da Cambridge Analytica. O modelo de negócio deles era impressionante e assustador. Falamos de acumular até 5.000 pontos de dados por cada eleitor, de usar indevidamente informação de milhões de utilizadores do Facebook e, segundo as denúncias, de se envolver diretamente na manipulação de eleições com aquilo a que o próprio CEO chamou truques sujos. Claro que perante isto houve quem decidisse lutar. O professor David Carroll é um desses exemplos. Ele usou as ferramentas legais que tinha para fazer uma pergunta muito simples à Cambridge Analytica: que informações tem sobre mim? E a batalha legal que se seguiu foi tão longa que até sobreviveu à própria empresa. Ok, então temos o problema, os escândalos, e isto colocou uma autêntica batata quente nas mãos dos tribunais. Porque se os nossos dados são usados indevidamente, que tipo de dano é que sofremos? É fácil perceber o dano quando se perde dinheiro, mas e a angústia, o stress, a sensação de invasão de privacidade? A lei precisava de encontrar uma resposta. A resposta começou a surgir através de uma arma jurídica chamada uso indevido de informação privada. É um conceito legal que já existia, mas que os tribunais tiveram de adaptar a esta nova realidade digital. E aqui temos o ponto de viragem, o caso que mudou as regras do jogo. Vidal Hall contra a Google. A diferença é clara. Antes deste caso, para se ter um processo, era preciso provar essencialmente uma perda financeira. Mas depois, o tribunal disse, não, espera aí, o sofrimento emocional, a angústia por si só, isso também é um dano. E a lógica do tribunal foi, na verdade, muito interessante. Fizeram uma analogia com umas férias arruinadas. Ninguém perdeu necessariamente dinheiro, mas perdeu-se o prazer, a tranquilidade, e por isso tem direito à compensação. O raciocínio foi que a perda de controle sobre os nossos dados pessoais é a mesma coisa. É um dano real, mesmo que não se possa medir em euros. Certo. Então, o sofrimento emocional conta como dano. Isso parece abrir uma porta enorme, não é? Se milhões de pessoas são afetadas pela mesma violação de dados, será que podem juntar-se todas e processar uma empresa de uma só vez? Uma ação coletiva? Bem, a resposta a essa pergunta levou-nos a uma autêntica montanha-russa judicial, o caso Lloyd contra a Google. Foi uma ação em nome de 4 milhões de pessoas. Primeiro, um tribunal disse que não. Depois, o Tribunal de Recurso disse que sim, que podiam avançar. Mas no fim, o Supreme Court pôs um travão a fundo e disse que não. A porta que parecia aberta voltou a fechar-se. E porquê? Por causa de um obstáculo legal conhecido como o problema do mínimo denominador comum. A lógica é esta: para que um processo em grupo funcione, a queixa tem de ser válida para toda a gente no grupo, incluindo a pessoa que foi menos prejudicada de todas. E na maior parte das vezes, o dano dessa pessoa não é considerado grave o suficiente. E vimos um exemplo perfeito disto no caso Prismol.
Estavam em causa os dados de 1,6 milhões de pacientes transferidos para a DeepMind, da Google. Mas os dados eram tão variados, tão diferentes de paciente para paciente, que era impossível argumentar que toda a gente tinha sofrido o mesmo tipo de violação de privacidade. E o caso, por isso, não avançou. Mas atenção, esta luta pelos dados não é só contra as grandes empresas de tecnologia. A outra grande frente de batalha é, por vezes, contra o próprio Estado e a sua crescente capacidade de vigilância. E isto leva-nos a uma pergunta que é, no mínimo, inquietante. Com tecnologias como o reconhecimento facial automático a ser usado em tempo real pela polícia, quem decide que rostos devem ser procurados? Com que critérios? Pois bem, quando um tribunal analisou os critérios que a polícia de South Wales estava a usar, a conclusão foi de que eram vagos, extremamente vagos. Temos coisas óbvias como pessoas procuradas, mas depois encontramos isto, pessoas de possível interesse para fins de informação. O que é que isto quer dizer exatamente? Ninguém sabia. E a resposta do tribunal a esta falta de clareza foi absolutamente lapidar. Esta citação diz tudo. Não é por a polícia prometer que vai usar um poder com moderação que esse poder se torna, de repente, legal. A lei tem de ter limites claros e definidos. Ponto final. E a conclusão final foi essa mesma. O enquadramento legal para o uso desta tecnologia simplesmente não servia. Deixava demasiada liberdade, demasiado poder de decisão nas mãos de cada agente da polícia sobre quem vigiar e onde vigiar. As regras do jogo não eram claras o suficiente, e isso, decidiu o tribunal, era uma violação do direito à privacidade. Ok, depois desta viagem por estes casos tão importantes, a pergunta que fica é: onde é que estamos? Depois destas batalhas todas, qual é o balanço? Ganhamos ou perdemos terreno? Bem, o resultado é misto. É um sabor agridoce. Por um lado, uma vitória importante, o reconhecimento de que o sofrimento emocional é um dano real. Mas, por outro, uma derrota. A porta para as grandes ações de grupo foi fechada. E, no meio, um aviso sério ao Estado sobre os limites da vigilância tecnológica. E tudo isto nos traz de volta ao início. Vamos só fazer um exercício de imaginação. Uma empresa fictícia, fundada por uma figura bem conhecida deste escândalo, oferece ao governo uma nova e ainda mais poderosa tecnologia de vigilância. E ficamos com esta pergunta no ar que é realmente importa. A lei, como vimos, está constantemente a correr atrás do prejuízo, a tentar legislar sobre o escândalo de ontem. A questão é, estará ela minimamente preparada para o escândalo de amanhã? A batalha, como se vê, está muito longe de terminar.